E se eu te dissesse que existem tecnologias tão avançadas que poderiam mudar o mundo em questão de dias, mas que foram enterradas, suprimidas ou silenciadas por governos, corporações e até mesmo organizações secretas? Imagine um mundo com energia limpa, gratuita e infinita. Um mundo onde doenças incuráveis poderiam ser tratadas com frequências de som. Um mundo onde a própria gravidade poderia ser controlada. Isso soa como ficção científica, eu sei. Mas e se eu te dissesse que essas tecnologias não são apenas possíveis, mas que elas já existiram? Que brilhantes inventores e cientistas chegaram a essas descobertas décadas, ou até mesmo um século atrás? Neste vídeo, nós vamos abrir uma porta que muitos preferem manter fechada. Vamos investigar invenções reais, documentadas, que poderiam ter revolucionado completamente o nosso planeta, mas que, por algum motivo misterioso, foram apagadas da história, seus criadores desacreditados e suas patentes trancadas a 7 chaves. De energia sem fio a carros movidos a água, passando por curas revolucionárias e tecnologias que desafiam as leis da física como as conhecemos, vamos desvendar os segredos que não querem que você saiba. Então, aperte os cintos e prepare-se para uma viagem que vai desafiar tudo o que você aprendeu na escola. Este não é um vídeo sobre teorias da conspiração sem fundamento. É um mergulho profundo em fatos, documentos e testemunhos que sugerem uma realidade muito mais complexa e fascinante do que a que nos é apresentada. Vamos entrar em um mundo onde o impossível parece perfeitamente real, mas que, por algum motivo, nunca chegou até você. E a pergunta que fica é: por quê? Quando pensamos em grandes inventores, nomes como Thomas Edison ou Graham Bell geralmente vêm à mente. Mas há um nome que, apesar de sua genialidade inegável, muitas vezes é deixado nas sombras da história oficial: Nikola Tesla. Ele foi o homem que sonhou com um mundo conectado sem fios, que nos deu a corrente alternada, a base de toda a nossa rede elétrica moderna. Mas suas ambições iam muito, muito além. Tesla não queria apenas fornecer energia, ele queria fornecê-la de graça, para todos, em qualquer lugar do planeta. Ele projetou a Torre de Wardenclyffe, uma estrutura monumental que seria capaz de transmitir eletricidade pelo ar, sem a necessidade de cabos. Imagine as implicações: energia gratuita e ilimitada para o mundo inteiro. Mas quem lucraria com isso? Certamente não as grandes corporações de energia que estavam começando a se formar. O projeto perdeu financiamento e foi abandonado, mas a energia gratuita era apenas a ponta do iceberg. Nos seus últimos anos, Tesla afirmou ter desenvolvido uma arma tão poderosa que poderia acabar com todas as guerras. Ele a chamou de Teleforce, mas a imprensa a apelidou de Raio da Morte. Seria um feixe de partículas concentrado, capaz de derrubar frotas de aviões a centenas de quilômetros de distância. Uma arma defensiva definitiva, que tornaria qualquer país impenetrável. Tesla tentou vender a ideia para vários governos, incluindo o dos Estados Unidos, como uma forma de manter a paz mundial. Ele acreditava que, se todos tivessem essa defesa, a guerra se tornaria inútil. Mas suas propostas foram vistas com ceticismo e medo. Após a morte de Tesla, em 1943, em um quarto de hotel em Nova York, algo muito estranho aconteceu. Agentes do FBI, sob a ordem do Escritório de Propriedade Estrangeira, invadiram seu quarto e confiscaram todos os seus pertences, pesquisas e anotações. Mais de 2 carretas de materiais foram levadas e classificadas como top secret. Documentos que só foram liberados décadas depois, e ainda assim, com muitas partes censuradas. O que havia naqueles papéis que era tão perigoso? Onde estão os planos detalhados para a energia sem fio e para o raio da morte? Por que um dos maiores gênios da humanidade teve seu legado confiscado e trancado pelo governo? A versão oficial é que nada de prático foi encontrado. Mas é difícil de acreditar.
Estamos falando de um homem cujas invenções moldaram o século XX. Será que suas ideias mais revolucionárias foram consideradas perigosas demais para o público? Perigosas para o status quo? Para a indústria bélica e para o monopólio da energia? A história de Tesla nos deixa com uma pergunta incômoda. Quantas outras tecnologias que poderiam beneficiar a humanidade foram intencionalmente suprimidas para proteger interesses poderosos? A história dele parece ser o primeiro grande capítulo de um livro de segredos que só agora estamos começando a folhear. Imagine encher o tanque do seu carro com água. Não um combustível derivado de hidrogênio, não um processo complexo, mas simplesmente água. Pura e simples. Essa era a promessa de Stanley Meyer, um inventor de Ohio, nos Estados Unidos, que nos anos 90 alegou ter criado um carro à água. Ele desenvolveu o que chamou de célula de combustível de água, um dispositivo que, segundo ele, usava uma ressonância elétrica para quebrar a molécula de água, H2O, em seus componentes, hidrogênio e oxigênio, com um gasto mínimo de energia. O hidrogênio era então queimado no motor, produzindo energia e liberando água como resíduo. Um ciclo perfeito e não poluente. Meyer demonstrou sua invenção várias vezes, inclusive para noticiários de TV. Ele tinha um buggy de praia que, supostamente, rodava mais de 160 quilômetros com apenas 4 litros de água. A tecnologia parecia milagrosa e atraiu a atenção de investidores e, claro, de céticos. Ele patenteou seu projeto e recebeu propostas milionárias de compra, incluindo, segundo relatos, uma oferta de $1 bilhão de uma organização árabe. Meyer recusou todas. Ele dizia que a tecnologia não era para ser vendida e monopolizada, mas sim para ser liberada para o mundo, para acabar com a dependência do petróleo. Ele queria que todos pudessem adaptar seus carros para usar sua invenção. Mas a jornada de Meyer foi cheia de obstáculos. Ele foi processado por investidores que o acusaram de fraude, e um tribunal de Ohio de fato o condenou por fraude grosseira e flagrante em 1996, ordenando que ele devolvesse o dinheiro. O tribunal considerou que sua célula era apenas um dispositivo de eletrólise convencional, nada revolucionário. No entanto, Meyer e seus apoiadores sempre mantiveram que o tribunal não compreendeu a física por trás de sua invenção. A história toma um rumo ainda mais sombrio em 21 de março de 1998. Durante um jantar com 2 potenciais investidores belgas, Meyer subitamente levou a mão ao pescoço, correu para fora do restaurante e caiu no chão, gritando que havia sido envenenado. Suas últimas palavras, segundo seu irmão, foram: "Eles me envenenaram." A investigação oficial concluiu que Stanley Meyer morreu de um aneurisma cerebral, uma causa natural, mas sua família e apoiadores nunca aceitaram essa versão. Para eles, a morte de Meyer foi conveniente demais. Um inventor que ameaçava uma indústria de trilhões de dólares, a indústria do petróleo, morre misteriosamente logo após se encontrar com investidores estrangeiros, alegando ter sido envenenado. Coincidência? Ou uma queima de arquivo? Suas patentes expiraram, e embora muitos tenham tentado replicar seu trabalho, ninguém conseguiu o mesmo sucesso que ele afirmava ter. Será que a chave para o carro à água morreu com Stanley Meyer? Ou foi enterrada junto com ele? Desde o final da Segunda Guerra Mundial, circulam rumores sobre tecnologias que poderiam anular ou controlar a força da gravidade. Histórias que parecem pertencer a filmes de ficção científica, mas que são sustentadas por relatos intrigantes e documentos desclassificados. Tudo começou com cientistas alemães, durante o regime nazista, que supostamente trabalhavam em um projeto chamado Die Glocke, o sino, um dispositivo que emitiria uma forte radiação e que, segundo alguns teóricos, seria uma tentativa de criar um motor antigravitacional. Com o fim da guerra, muitos desses cientistas
foram levados para os Estados Unidos através da Operação Paperclip, trazendo consigo seu conhecimento e, talvez, os segredos de tecnologias revolucionárias. Esses rumores ganharam força nas décadas seguintes, com o aumento dos avistamentos de OVNIs, especialmente perto de bases militares secretas como a famosa Área 51, em Nevada. Muitos dos objetos voadores não identificados descritos por testemunhas, incluindo pilotos militares experientes, não se pareciam com naves alienígenas, mas sim com aeronaves experimentais. Eles realizavam manobras impossíveis para a aviação convencional, paravam no ar instantaneamente, faziam curvas em ângulos de 90 graus, a velocidades hipersônicas e aceleravam de 0 a milhares de quilômetros por hora em segundos. Esses movimentos desafiam a inércia e a gravidade de uma forma que só uma propulsão antigravitacional poderia explicar. Em 2001, um hacker britânico chamado Gary McKinnon invadiu computadores da NASA e do Pentágono. Ele afirmou ter encontrado evidências de um programa espacial secreto da Marinha Americana, com uma lista de oficiais não terrestres e nomes de naves como USS LeMay e USS Hillenkoetter. McKinnon disse ter visto uma foto de um objeto em forma de charuto prateado pairando sobre o hemisfério norte da Terra. Ele estava procurando por evidências de supressão de energia livre e tecnologia OVNI, e acredita ter encontrado. O governo americano lutou por uma década para extraditá-lo, acusando-o de causar danos de centenas de milhares de dólares e de cometer o maior hack militar de todos os tempos. Por que um esforço tão grande para punir um simples curioso? O que realmente acontece nos desertos de Nevada e em outros laboratórios secretos ao redor do mundo? O famoso físico e engenheiro da Lockheed Skunk Works, Ben Rich, que foi diretor do programa do avião espião F-117 Nighthawk, teria afirmado em uma palestra, pouco antes de sua morte, que nós já temos os meios para viajar entre as estrelas, mas essas tecnologias estão trancadas em projetos negros e levaria um ato de Deus para tirá-las de lá para beneficiar a humanidade. Seria a tecnologia antigravitacional uma dessas chaves? Estariam os governos desenvolvendo aeronaves baseadas em engenharia reversa de tecnologia extraterrestre? Ou simplesmente em avanços da física que são mantidos em segredo do público? A verdade, como dizem, está lá fora, mas talvez esteja trancada aqui mesmo na Terra. Quando um inventor cria algo novo, o caminho natural é registrar uma patente para proteger sua propriedade intelectual. Mas o que acontece se essa invenção for considerada uma ameaça à segurança nacional? Nos Estados Unidos, existe uma lei de 1951, chamada Invention Secrecy Act, que permite ao governo americano classificar certas patentes como secretas e proibir sua divulgação. Isso significa que a invenção não pode ser produzida, vendida ou sequer discutida publicamente. O inventor é silenciado e sua criação desaparece em um arquivo confidencial. Oficialmente, o objetivo é impedir que tecnologias perigosas caiam em mãos erradas. Mas o que exatamente o governo considera perigoso? No final de cada ano fiscal, o Escritório de Patentes e Marcas do EUA, o USPTO, divulga o número de patentes que estão sob ordens de sigilo. Em 2023, esse número era de 6.136. 6.136 invenções que nós não podemos conhecer. A lista de categorias que podem levar uma patente ao sigilo é vasta e, em alguns casos, até perturbadora. Inclui, obviamente, novos tipos de armas e material nuclear. Mas também abrange tecnologias de energia que poderiam desestabilizar a economia, métodos de controle climático e até mesmo, segundo alguns pesquisadores, tecnologias que beiram a ficção científica, como dispositivos de camuflagem de invisibilidade, manipulação cerebral e até máquinas de teletransporte. A existência dessas patentes secretas levanta uma questão fundamental.
Quem decide o que a humanidade pode ou não saber? Um pequeno grupo de burocratas e oficiais de inteligência tem o poder de avaliar uma nova tecnologia e decidir que ela é avançada demais para o público. Imagine se uma cura para uma doença grave ou uma fonte de energia limpa e barata fosse classificada como secreta porque poderia perturbar a indústria farmacêutica ou de petróleo. A lei foi criada para proteger a nação, mas não seria possível que ela esteja sendo usada para proteger interesses corporativos e manter o controle sobre a população. É uma forma de censura tecnológica, onde o progresso é contido em nome da segurança. Pense no caso de Henry Moray, um inventor que nos anos 30 demonstrou um dispositivo de energia radiante que, supostamente, extraía energia do cosmos, produzindo 50.000 watts de eletricidade sem nenhuma fonte de energia visível. Ele tentou patentear, mas seu pedido foi repetidamente negado por razões obscuras, e seu laboratório foi misteriosamente destruído. Ou pense nas patentes relacionadas ao controle do clima, como as de Bernard Eastlund, baseadas nas ideias de Tesla, que formaram a base para o projeto HAARP no Alasca. Essas tecnologias existem, estão patenteadas, mas o alcance de suas capacidades é mantido em segredo. Quantas revoluções tecnológicas estão trancadas em cofres do governo, esperando para serem liberadas ou para serem esquecidas para sempre? Em 1989, o mundo científico foi abalado por um anúncio bombástico. Dois químicos, Martin Fleischmann e Stanley Pons, da Universidade de Utah, afirmaram ter alcançado a fusão nuclear em um simples frasco de vidro, em temperatura ambiente. Eles a chamaram de fusão a frio. A fusão nuclear, o mesmo processo que alimenta o Sol, promete energia limpa e praticamente ilimitada. Só que até então, ela só era possível em reatores gigantescos e caríssimos, a temperaturas de milhões de graus Celsius. A descoberta de Fleischmann e Pons, se fosse real, significaria uma revolução energética sem precedentes. Uma fonte de energia barata, segura e abundante, a partir de elementos encontrados na água. A comunidade científica, no entanto, reagiu com extremo ceticismo e até hostilidade. Muitos laboratórios tentaram replicar o experimento e falharam, declarando a fusão a frio como um erro, ou pior, uma fraude. A reputação de Fleischmann e Pons foi destruída, e a fusão a frio se tornou um tópico tabu, sinônimo de ciência patológica. Mas nem todos concordaram. Um dos maiores defensores da fusão a frio era Eugene Malov, um cientista com doutorado pelo MIT e redator científico-chefe no próprio MIT. Inicialmente cético, Malov investigou a fundo os experimentos e se convenceu de que havia algo real ali. Ele se demitiu do MIT em protesto contra o que ele chamou de sufocamento da pesquisa e fundou a revista Infinite Energy para dar voz aos cientistas que continuavam a pesquisar o fenômeno em segredo. Malov se tornou o maior porta-voz da fusão a frio, argumentando que a falha em replicar os experimentos se devia à complexidade do processo e que muitos pesquisadores ao redor do mundo estavam, sim, obtendo resultados positivos. Ele acusava o establishment científico e as grandes corporações de energia de conspirarem para suprimir essa tecnologia que tornaria obsoletos os combustíveis fósseis e a energia nuclear convencional. Ele viajava o país dando palestras, escrevendo livros e artigos, lutando para que a fusão a frio fosse levada a sério. Ele acreditava que a humanidade estava sendo deliberadamente mantida em um estado de atraso energético. Em 14 de maio de 2004, a luta de Eugene Malov teve um fim trágico. Ele foi encontrado morto, brutalmente espancado, na casa de seus pais em Connecticut. Inicialmente, a polícia tratou o caso como um assalto que deu errado, mas a investigação se arrastou por anos, cheia de inconsistências. Finalmente, em 2010, 3 pessoas foram presas e condenadas pelo crime,
em uma disputa relacionada a uma propriedade que Malov estava limpando. Mas para muitos na comunidade da energia livre, a explicação nunca foi satisfatória. Um crítico tão vocal de uma indústria de trilhões de dólares, assassinado de forma tão violenta, para eles, a morte de Malov foi um aviso para todos que ousassem desafiar o sistema. Verdade ou não, sua morte silenciou uma das vozes mais importantes na busca por uma revolução energética. E se eu te dissesse que nos anos 30, um cientista descobriu uma maneira de destruir micro-organismos patogênicos, como vírus e bactérias, usando nada mais do que frequências de luz? Essa é a história de Royal Raymond Rife, um brilhante microbiologista e inventor americano que desenvolveu uma tecnologia que poderia ter revolucionado a medicina para sempre. O primeiro passo de Rife foi construir o microscópio mais poderoso do mundo na época. Seus microscópios universais eram incrivelmente complexos e podiam ampliar objetos em até 60.000 vezes, muito além do limite teórico dos microscópios ópticos convencionais. O mais importante é que ele conseguia observar vírus e bactérias vivos, em seu estado natural, algo impossível até hoje com os microscópios eletrônicos, que matam as amostras. Com seu microscópio, Rife fez uma descoberta espantosa. Ele percebeu que cada micro-organismo tinha uma frequência oscilatória mortal, ou MOR na sigla em inglês, uma frequência de ressonância específica. Assim como uma cantora de ópera pode quebrar uma taça de cristal ao atingir a nota certa, Rife descobriu que podia explodir ou desativar micro-organismos patogênicos ao expô-los a um feixe de luz sintonizado em sua frequência de ressonância específica, sem danificar os tecidos saudáveis ao redor. Ele catalogou as frequências de centenas de vírus e bactérias, incluindo os responsáveis por doenças como tétano, tuberculose e, segundo ele, até mesmo o câncer. Em 1934, a Universidade do Sul da Califórnia montou um comitê de pesquisa médica especial para testar o tratamento de Rife em pacientes terminais de câncer trazidos do Hospital do Condado de Pasadena. Após 90 dias de tratamento com o dispositivo de frequência de Rife, o comitê anunciou um resultado inacreditável. 86,5% dos pacientes haviam sido completamente curados. Os 13,5% restantes foram curados após um ajuste no tratamento nas 4 semanas seguintes. A taxa de sucesso foi de 100%. A notícia deveria ter abalado o mundo. Mas o que aconteceu em seguida foi uma campanha sistemática para desacreditar e destruir o trabalho de Rife. Médicos que apoiavam Rife, como o Dr. Milbank Johnson, que liderou o comitê de 1934, morreram em circunstâncias suspeitas ou tiveram suas carreiras arruinadas. O laboratório de Rife em San Diego foi invadido e partes cruciais de seus microscópios foram roubadas. Um incêndio criminoso destruiu seu trabalho de pesquisa e documentação. A Associação Médica Americana, liderada na época por Maurice Fishbein, começou a perseguir qualquer médico que usasse a terapia de Rife. A tecnologia que prometia curar doenças sem cirurgia, radiação ou drogas foi sistematicamente apagada da história. Rife, um gênio que poderia ter sido um dos maiores benfeitores da humanidade, morreu em 1971, um homem quebrado e esquecido. Por que uma cura tão promissora seria suprimida? Talvez a resposta esteja na pergunta: quem lucraria com um mundo sem doenças crônicas? Durante décadas, as histórias de Tesla, Mayer, Rife e tantos outros foram tratadas como folclore, relegadas às páginas de livros de conspiração e fóruns obscuros na internet. As corporações, os governos e a ciência mainstream fizeram um bom trabalho em enterrar essas ideias, rotulando seus criadores como charlatães, loucos ou fraudadores. O silêncio era a arma mais eficaz. Se ninguém falasse sobre isso, se não fosse ensinado nas escolas e universidades, seria como se nunca tivesse existido.
O controle da informação era o controle da realidade, mas algo mudou. Uma força que os antigos guardiões do conhecimento não previram: a internet. A era digital democratizou o acesso à informação de uma forma sem precedentes. Documentos antes confinados a arquivos empoeirados, como as patentes de Mayer ou os artigos de Riff, agora estão a apenas alguns cliques de distância. Pesquisadores independentes, cientistas, cidadãos e engenheiros de garagem de todo o mundo estão se conectando, compartilhando informações e colaborando para desvendar esses mistérios. Eles não precisam da aprovação do establishment científico ou do financiamento de grandes corporações. Movidos pela curiosidade e pela crença de que algo importante nos foi tirado, eles estão reconstruindo esses dispositivos em suas próprias oficinas. Hoje, no YouTube, em blogs e em comunidades online, você pode encontrar pessoas construindo réplicas das bobinas de Tesla, tentando recriar os experimentos de fusão a frio de Fleischmann e Pons, e até mesmo construindo geradores de frequência baseados nos princípios de Royal Rife. Claro, há muito ruído, muita desinformação e muitos becos sem saída. Mas no meio de tudo isso, o conhecimento está sendo resgatado, peça por peça. A chama que tentaram apagar está sendo reacendida por milhares de pequenas faíscas ao redor do globo. O espírito de inovação radical e de desafio ao status quo está mais vivo do que nunca. Essa nova onda de pesquisa independente é a prova de que não se pode suprimir uma ideia para sempre. A verdade, por mais inconveniente que seja para os poderosos, tem uma maneira de vir à tona. O que estamos testemunhando pode ser o início de um renascimento tecnológico, um movimento de base que busca recuperar o que foi perdido e construir um futuro que nos foi negado. Isso nos força a questionar: o que mais está escondido? Que outras soluções para os maiores problemas da humanidade estão trancadas em patentes secretas ou foram enterradas junto com seus inventores? A busca por essas respostas não é mais um caminho solitário, é um esforço coletivo. E cada um de nós pode fazer parte dele. Chegamos ao final da nossa jornada, mas a verdade é que estamos apenas arranhando a superfície de um abismo de segredos e possibilidades. As histórias que vimos hoje, de Tesla a Riff, de carros a água a curas por frequência, não são apenas contos fascinantes. Elas são um chamado à ação. Um chamado para não aceitarmos a realidade como ela nos é apresentada. Elas nos ensinam que a história oficial nem sempre é a história completa, e que o progresso humano pode ter sido desviado, atrasado e até mesmo sabotado por interesses que não são os nossos. O objetivo deste vídeo não é te dar todas as respostas, mas sim te encher de perguntas. Questione por que nossa sociedade ainda depende de combustíveis que sujam o planeta e geram conflitos. Questione por que a medicina se concentra tanto em tratar sintomas com drogas caras, em vez de buscar a raiz das doenças. Não tenha medo de parecer um teórico da conspiração, apenas por fazer as perguntas que importam. Investigue, leia, pesquise por conta própria. A informação está aí fora, mais acessível do que nunca. Forme sua própria opinião, baseada em evidências e no seu próprio senso crítico. A maior prisão não é a ignorância, mas a recusa em saber. Não aceite as versões oficiais sem pensar. Não descarte uma ideia só porque ela soa impossível ou porque a ciência a rejeitou. Lembre-se que muitas das verdades de hoje foram as heresias de ontem. A verdade não precisa da nossa aprovação para existir. Ela apenas precisa ser descoberta. Continue curioso, continue cético e nunca pare de procurar. Porque muitas vezes, o que é chamado de teoria da conspiração, na verdade, é só uma verdade que ainda não foi aceita.